para você ver essas duas, né? Então, aí você fala o que você aprendeu de um, o que você aprendeu de outro, tá? Por exemplo, do Oswaldo, a maneira do Oswaldo ensinar era totalmente diferente do Carlos, tá? A parte técnica do Oswaldo, que vinha lá do Inata, né? Ele tinha acesso aos arquivos, né? Era uma coisa absurda. O Oswaldo tinha uma coisa o seguinte, ele não preparava 10 caras de uma vez. Ele preparava um cara de uma vez que ele gostava. Por exemplo, ele pegou o Fredson Paixão, ele preparou só o Fredson Paixão. Ele preparava só o Sérgio Penha, era só o Sérgio Penha, né? E a galera ia atrás do barco, entendeu? Então, ele tinha uma coisa muito ele com um aluno, entendeu? Tanto que muitos que passaram lá, quando ele gostava, ele fazia isso mesmo. Muitos que passaram lá não tiveram essa sorte que o Fredson teve, né? O Sérgio Penha, né? Que foi o melhor aluno dele, né? Na época, né? Então, a diferença dele em relação ao treinamento era essa. E a outra diferença é o seguinte, ele não era o Carson Gracie, em termos de campeonato. Tá? Por exemplo, o Carson, ele te ensinava 1000 posições, o Oswaldo Alves. O Carson te ensinava as posições básicas, sabe? Muito bem definidas. Tá? O Carson, ele estudava o adversário, ele tinha lá o Paquetá que filmava as lutas, então ele estudava o adversário e falava assim, olha, você vai lutar assim que você vai ganhar dele porque ele é forte nessa posição. O Carson ele estudava sempre outro adversário. O Carson lutava, quando você ia lutar, parecia que o Carson estava lutando junto com você. Ele chegava a perder a voz. Faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Ele era um lutador a mais, cara. Ele te dava uma confiança, entendeu? E o Oswaldo era o contrário. O Oswaldo ele ficava lá no canto dele e os alunos iam lutar, entendeu? Então, a diferença. E a outra diferença, no Oswaldo tinham 20 pessoas treinando. No Carson tinham 500 pessoas treinando. Entendeu? Então, a diferença de treinamento, né? Era assim, era muito grande, né, cara? Então, você tinha... Quando você conseguia juntar as duas partes, pô, você ficava imbatível, né? Portanto que o Amauri, né, foi treinar lá, ter aula particular com o Oswaldo, né? Que o seu Amauri, depois que eu fui, depois que o Peixoto foi o Vitor Belfort para lá, foi o Jacaré, foi o Zé Mário, todo mundo treinava no Oswaldo, entendeu? Todo mundo treinava no Oswaldo, todo mundo aprendeu. Porque o Oswaldo realmente ele tem um conhecimento que era absurdo, cara. Ele é uma bíblia de jiu-jitsu, entendeu? Mas o que faltava esse era o lado dele seu de competir, entendeu? De ser o Carson, né? O Carson é o Carson, cara. Eu vou te falar. O Carson, você ia lutar o campeonato, era você mais o Carson aqui do teu lado, entendeu? Era muita confiança que ele te dava, ele te ensinava as coisas certas para você finalizar o cara, para você ser campeão, né? Portanto que o Carson, cara, ele foi uma fábrica de campeões. Você vê, cara, o time do Carson é um absurdo, cara. Você vê o Bolão é um craque do jiu-jitsu. Porra, para mim o Bolão para mim era ídolo, né? Você tinha o Peixoto, Cássio Cardoso, porra, Zé Mário Espelho. Cara, você tinha um time, né? Pinduca, Rosário, porra, né? Tem uma coisa que não tem Dream Team, inigualável. né, Matt? Hein? É um Dream Team, né, da história. Todas as É, gerações, só gênios, né? é o Dream Team da história, cara. E todos treinavam todo dia. Todos estavam lá. Entendeu? Então, isso porra, você podia desenvolver a técnica lá com um, mas você precisava do treino do outro. Entendeu? Por isso que eu te Sim, falava, cara. Eu falava até assim, olha, o Sérgio Penha, para mim, eu fui um cara que mais treinava com ele na época.
tipo sparring dele mesmo, eu, Peixoto, entendeu? Porque eu acho o seguinte, foi o que o Peixoto fala, ninguém fica bom sozinho, né? O cara ficou tão bom, porque ele teve qualidade de treino. Apesar de a gente treinar 30 quilos a menos que ele, teve o Peixoto que treinava sempre com ele, tinha eu, tinha o outro, Paulo Bicudo, né? Então, o que acontece? Tinha muita gente que acabou indo treinar com ele. Só que faltou uma coisa para ele. Faltou ele ter o Carson na vida dele.